Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar por que perseverar. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 6, 12 e 13 diz: perdoa as nossas ofensas como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. As pessoas estão muito acostumadas a falar o Pai Nosso, a orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso, mas elas não estão muito acostumadas a refletir sobre o Pai Nosso. Isso é muito importante porque essa foi a oração que Jesus ensinou a gente a fazer todos os dias. Hoje eu quero falar sobre esse trecho que eu acabei de comentar, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu acho que muitas vezes as pessoas encaram os próprios pecados de uma maneira que não é a certa, justamente porque elas acham que Deus encara dessa maneira errada que elas estão achando na cabeça delas. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que todo mundo peca, sim, todo mundo. Por mais que você ache que uma pessoa é super santa, por mais que você ache que uma pessoa é maravilhosa, não se esqueça, ela também peca. E você também vai pecar, infelizmente é assim. E como que Deus vê o nosso pecado? Bom, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama a gente, Ele não deixa de te amar quando você peca. João 3,16 já diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então é para todos nós, não é só para algumas pessoas. Então Ele não deixou de te amar porque você peca. Ele odeia o seu pecado, mas Ele não deixou de te amar. E isso é muito importante a gente lembrar, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que no que você peca, você pensa que Deus deixou de te amar. Isso por uma coisa que eu venho insistindo bastante, porque as pessoas infelizmente esquecem que Deus é Pai. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma visão completamente deturpada da filiação divina delas. Então, no final das contas, elas acabam vendo Deus como um ser supremo, um ser soberano, um Deus que faz tudo o que Ele quer, mas não como um Pai. Porque um pai, ele se importa de verdade, ele está aí sim para tudo que te acontece e ele não deixa de te amar. Uma pessoa saudável sabe que por mais que um filho erre, o pai não deixa de amar. Quem é pai e mãe sabe disso. Os nossos filhos erram, a gente fica chateada com os erros, mas a gente nunca deixa de amar os nossos filhos. Então tem algumas coisas que eu acho que é muito importante a gente lembrar. Primeiro, quando os nossos filhos fazem coisas erradas, a gente não deixa de amá-los. Quando eles fazem coisas erradas, a gente quer corrigi-los com certeza. Quando eles fazem coisas erradas, a gente quer que eles lembrem que a gente ama eles, a gente quer que eles sejam corrigidos, mas que a gente continua amando, que a gente não vai perder aquele amor por eles. E muito importante, quando eles erram, a gente nunca vai desistir. A gente nunca vai desistir e sempre vai acreditar que eles podem melhorar. E a gente, como pai, mãe, a gente sempre vai olhar o melhor lado dos nossos filhos. E é exatamente assim que Deus nos vê. Por mais que você seja uma pessoa que peca, Deus sempre vai olhar os seus melhores lados. Ele quer que você corrija os seus pecados, Ele odeia o pecado, mas Ele sempre vai olhar os seus melhores lados. Por isso, quando você pecar, não queira se afastar de Deus, não queira desistir de tudo. É Satanás que quer que você acredite que para você já era, que para você não tem jeito. Ele quer que você, depois de ter tentado não pecar e não ter conseguido, não ter tido sucesso, que você pense: você quer saber de uma coisa? Para mim não tem jeito, eu sou assim mesmo. Aliás, quem vai colocar essas frases na sua cabeça é o próprio diabo. Ele quer que você acredite nisso e ele vai colocar isso em primeira pessoa. Ele não vai colocar: você não presta para nada. Ele vai fazer você pensar: eu não presto para nada. Não acredite nisso, porque o seu pai, que é Deus, ele não pensa assim de você.
Ele não quer que você desista, Ele quer que você persista. Você caiu mais uma vez em pecado, persista. Mais uma vez, persista. Mais uma vez, persista. Porque se você desistir, você realmente vai se afastar de Deus, não porque Ele quer, mas porque você quer. Você não quer mais ficar perto dele porque você acha muitas vezes que ele parou de chamar. Isso não é uma verdade. E voltando ao texto, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele quer que a gente conte com o Espírito Santo e saiba que o Espírito Santo está lá para ajudar a gente a também não pecar. A gente já deve previamente, antes de pecar, a gente todos os dias deve pedir para não cair em tentação. É importante. É importante que você reflita sobre as coisas erradas que você fez todos os dias, que você se arrependa, peça perdão e também peça para não cair nessa tentação de novo. Peça ajuda, graça, força para o Espírito Santo, porque Ele vai te dar. É assim que Deus quer agir com você. Ele quer estar lá sempre do teu lado para te ajudar a vencer esses pecados que você peca hoje, para que amanhã você esteja numa outra situação, você esteja melhor. Eu quero lembrar que Pedro não tinha a menor intenção de abandonar Jesus, ele não tinha a menor intenção de pecar, mas ele negou a Jesus 3 vezes e depois ele se arrependeu amargamente e se tornou um dos homens mais importantes do cristianismo. É sempre bom você lembrar disso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.